Oi gente, eu sou a Natasha da Agosta Literária e hoje eu trouxe algumas indicações para vocês de livros curtos para ler em um dia. Não necessariamente você vai ler o livro em um dia e não necessariamente eu li em um dia, mas a ideia é indicar livros rápidos, livros curtos, livros que você pode ler quando não tem muito tempo ou então quando quer começar e terminar logo uma coisa. Então essas são as indicações que eu trouxe para vocês. E também eu trouxe indicações de vários gêneros literários, vários tipos de livros, justamente para tentar ser um pouco mais diverso. Óbvio que a minha leitura ainda não é tão diversa assim. Eu ainda estou conhecendo coisas novas, óbvio. Então eu trouxe só coisas que eu li. Vou começar com alguns suspenses, algumas histórias mais envolventes. Eu vou começar com Agatha Christie, né? Uma das minhas autoras favoritas. E esse livro, ele é bem curtinho, eu acho que é o mais curtinho dela, assim, de romance, porque tem um bem pequenininho que é de contos. Mas eu não sou muito fã dos contos dela. Eu gostei bastante desse livro, foi o último que eu li dela. Não foi um dos melhores, se bem que eu acho que os melhores que eu li foram os primeiros que eu li até, pelo menos no momento. Mas ele é bem gostosinho de ler, assim como a maioria dos livros dela. Teve um ou dois que eu não gostei. E esse não tem nem 200 páginas, ele é bem curtinho. Tem a Miss Marple, pra quem não conhece, é uma senhorinha de cidade pequena, de vilazinha. E ela aparece em vários livros da Agatha Christie, mas os livros que eu li dela até o momento, eu fiquei um pouco decepcionada, que eu esperava mais participação dela e geralmente não acontece muito. Mas como nesse livro eu já sabia que ela não ia aparecer muito, não foi tão decepcionante assim. Mas foi bem interessante, assim, com um mistériozinho bem legal e dá pra ler bem rápido, porque apesar de eu não lembrar tanto de alguns dos livros que eu li dela, na hora que eu li muito rápido, assim, começa, às vezes demora um pouco pra engatar, mas depois que tu chega no mistério, tu só quer ficar lendo direto e aí dá pra terminar em um dia tranquilo. Outro que entra um pouco nesse mistério também, mas acaba sendo, acho que hoje em dia já é meio que um clássico de terror dos anos 80, que é A Mulher de Preto. E eu achei que eu ia ler esse livro e mandar embora, mas eu troquei até no Scooby, mas eu me apaixonei. Assim, eu comecei a ler com o namorado e a gente leu o primeiro capítulo junto, e ele achou meio, ele já ficou entediado e chato, tipo, impaciente, porque ele começa, tem uma introduçãozinha antes dele começar a contar a história, narrar a história. Mas é tão rápido e, tipo assim, olha o tamanho dessa letra, ela é bem grande, não vai dar pra ver direito, mas a letra é bem grande e é muito curtinho, não tem nem 200 páginas, eu acho. Se tiver, não tem 200 páginas, tem 4, mas não tem. Mas com essa letra também, e assim, eu só li mais dias porque eu não lembro, eu tava fazendo alguma coisa, então eu não fiquei lendo direto, mas dá pra sentar e ler direto. E ler de noite também seria legal, ele tem uma atmosfera bem legal. Nossa, eu amei o ambiente desse livro. Tenho muita vontade de conhecer um lugar assim, eu não sei se existe, mas basicamente é quase uma ilha dentro, em volta em pântano. E só pode entrar e sair em uma época, um momento do dia que é quando a maré baixa, né? Então seja 2 vezes por dia, porque enche e baixa, enche e baixa. Então, quando enche, acaba isolando aquele lugar. E ele descreve de um jeito muito bonito. No caso, ela descreve, mas é que o personagem é um homem, mas quem escreveu foi uma mulher, Susan Hill. Eu até pesquisei mais livros dela, mas não tem nenhum em português, só tem em inglês. Talvez eu tente baixar pra ler, porque eu gostei bastante da escrita dela. Então é uma boa indicação e, assim, ele não é gráfico, não tem violência gráfica, é muito sobre o ambiente, sobre alguma coisa que está acontecendo, o que é aquilo, o que foi, quem são essas pessoas, é muito, muito legal. Então agora eu trouxe também 3 esquisitices, começando com A Pomba, do Patrick Süskind. Não sei como é que fala o nome dele, gente. Esse livro é menor do que parece, porque, de novo, ele tem é maior do que A Mulher de Preto, essa letra. Olha, tipo, quantas linhas tem nessa página, é muito grande, assim. E é ótimo, né? Essa edição linda, maravilhosa também. Mas tem outra edição, apesar de que elas não são tão comuns assim, mas não são raras e geralmente é barato. Eu troquei essa no Scooby, tem até o... Cadê? Ah, tá aqui. O recadinho que a pessoa que mandou deixou. E ele é bem legal, a narrativa é bem legal, porque a gente entra na pele desse cara, que hoje talvez, assim, eu também não sou especialista, mas talvez ele fosse diagnosticado com um toque, porque ele gosta da vida tranquila, sem mudanças, um dia a dia fixo, retinho, tudo. Ele tem a rotina dele, até que uma pomba aparece na porta dele, e aí estraga tudo, estraga o dia dele, estraga a rotina, ele tem nojo daquela pomba. E ela deixa sujeira e ele acaba sendo expulso do quarto dele por causa dessa pomba. Então a gente vai acompanhar, basicamente, assim, tem uma introduçãozinha meio curta dele, quem ele é, como foi a vida dele até chegar lá e como ele ama aquela rotina para estabelecer a rotina fixa dele.
E depois disso a gente acompanha um dia, né? O dia que a pomba aparece. E é isso, basicamente um dia que a gente acompanha. E ele é bem curtinho e eu acho que dá pra ler bem rápido, porque a leitura é bem interessante. Outro que é um dos meus amorzinhos, é um dos meus preferidos, que é Nada. Não se enganem por essa capa, eu odeio essa capa. Eu até fiz isso aqui, uma luvinha pra ele, assim, de papel mesmo. Porque eu odeio essa capa, porque a gente olha pra ela e pensa, um romancezinho, né? Ela também é adolescente, meio jovem, mas não tem... Primeiro que os personagens estão na 7ª série, se não me engano. 7ª, 8ª, acho que é a 7ª. E não tem nem nada romântico, não tem nenhum casal, né? Eu não sei que colocaram nessa capa. Então não vão pra ele pensando que é um romance, que não tem nem sequer um casal. Tem uma menina que narra, é Iris o nome dela, eu acho. Os nomes são estranhos, é da Dinamarca, então tem uns nomes muito estranhos, eu não lembro direito. Até que esse garoto, Pierre Anton, ele decide sair da escola, diz que nada importa e para de ir pra aula. Ele fica em cima de uma ameixeira, acho que é ameixeira, e fica falando um monte de coisa existencial, de nada importa, na vida não tem significado, a gente faz tudo pra nada, a gente só fica perdendo tempo. E isso começa a incomodar essas crianças, então elas tentam buscar mostrar pra ele que tem significado na vida, então tentam buscar coisas que tem significado pra ele, só que acaba virando, assim, não é um livro bonito, tipo assim, coisa existencial, bonita, não, é um livro feio, é um livro pouco grotesco até, mas é bem metafórico, eu acho que a gente pode tirar, porque se a gente for pensar assim, literalmente, pé no chão, é uma loucura. Não duvido que poderia acontecer, mas eu acho difícil. Mas, assim, ele vai escalonando e tu fica... porque, assim, tu começa a abrir mão das coisas que tem significado pra ele. Tu fica, não, mas não é justo ele abrir mão disso. E depois tu pensa... Depois, quando mais vai escalonando as coisas, tu pensa, não, mas o cara só abriu mão disso e ele vai ter que fazer isso. E aí fica escalonando e tu fica... Nossa, é muito louco e também faz até um pouco a gente... Assim, livro pra refletir. Mas tu pode só ler ele e se divertir com a história também, então... Não é só, um livro, tu consegue aproveitar ele sem ter que refletir nada, é só uma história bizarra. Mas também dá pra ter, qualquer livro dá pra ter várias interpretações, basicamente. É muito difícil, né, a pessoa fazer um negócio fixo, ela sempre vai deixar uma ponta solta, que a pessoa vai poder imaginar o que ela quiser. Mas esse livro deixa muita coisa assim pra ficar pensando, e também até um jeito de se questionar o que importa pra ti. Mas é muito ver a loucura das pessoas e pensar também quanto tempo a gente perde tentando, isso pra mim, né? Quanto tempo a gente perde tentando procurar um significado maior pra vida, um propósito maior pra vida, quando eu acho que na real a gente nem precisa ter um propósito maior, a gente só precisa gostar de viver, ou seja, procurar coisas que a gente gosta de fazer, não precisa esse negócio de buscar uma felicidade final, um destino, não tem, cara, mas enfim. Algum dia eu já li esse livro 2 vezes, né, que eu li sozinha e depois eu li com o meu namorado também, a gente leu em voz alta, e ele é bem pequeno de ler, então a gente leu em 2 dias, eu acho, né, porque acho que foi 2 dias, foi no fim de semana, assim, mas é porque ler junto demora mais também, e coisas vão interrompendo às vezes, e também na primeira vez que eu li, eu não li em um dia porque eu queria, era coisa doida na época, eu tava postando no Instagram, então eu queria terminar o mês, sem ler nada depois, então eu fui rendendo esse livro, mas dá muito fácil para ler em um dia. Eu quero reler eventualmente e trazer aqui um vídeo mais detalhado, tá? E outra esquisitice é do meu amorzinho, A Metamorfose. Eu vou citar bastante ele por aqui, ainda mais que eu quero ler. Eu tenho um monte de coisa que eu comprei agora aí dele, e ler os romances dele também, que eu ainda não li nenhum, eu tenho os 3 aqui. Mas esse aqui é um clássico, né? Muita gente acho que tem medo talvez de ler ele. Eu tive sorte porque em 2011, acho que foi 2011, eu ainda era adolescente, né, pré-adolescente ainda, e eu gostava muito de livro, mas eu não lia muito, e aí eu lembro de ir na Saraiva e lá tinha coleção de bolso. Eu comprei 3 livros dessa coleçãozinha, não sei se vocês viram, Saraiva de bolso, que é muito bonitinho, tem umas ilustrações na capa e cada um é uma cor, sabe? E eu comprei A Metamorfose porque eu achei o nome interessante. E Kafka me pareceu familiar, mas eu não sabia nada sobre ele. E pra mim foi a melhor coisa ler ele sem saber nada. Então se você não sabe, pula um pouquinho esse vídeo e só experimenta. Também tem no Kindle Unlimited, tem várias edições baratas. Essa aqui é mais cara, né? Mas eu comprei numa promoção, tava R$19,90. Mas eu pagaria caro pra ele porque ele é um dos meus autores favoritos. Então, mas tem muita edição. Eu tenho aqui, eu mesmo tenho
outra edição aqui da Metamorfose. Mas esse é bem legal também porque tem textos complementares, e o que pode ser bacana para se contextualizar, mas eu acho que também indico ler o texto assim, jogado, sem saber o que é nada. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que é o livro, né? Mais ou menos. Então, tem essa frase clássica do início, que é: quando o Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos. Então ele basicamente desperta como um inseto gigante. Mas muita coisa pode ser tirada desse livro. A primeira vez que eu li, eu só achei esquisito, e eu adorei, eu gostei. E depois eu reli e eu comecei a pensar nele como falando sobre solidão, sobre cada vez vai ficando mais solitário. Mas aí depois eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre ele, que eu acho que é uma interpretação mais dos grupos lá de estudo e tal, que fala sobre a busca de um propósito quando não há propósito, e essa ânsia de ficar buscando por buscar. É muito doida essa filosofia do Kafka. Eu acho isso um bom livro para começar. E eu não acho ele difícil, assim, eu sei que cada um tem seu estilo, e eu acho que ele é muito meu estilo. E eu não acho difícil de ler, eu acho a escrita muito fluida, dá pra ler em um dia assim, fácil, em 1, 2 horas. Esse talvez 3, que ele é maiorzinho, e eu leio devagar, por exemplo. Tem gente que lê mais rápido, mas eu leio devagar, então demoraria talvez umas 2 horas pra ler, acho que demorei 2 horas. Porque esse, ele parece maiorzinho, mas tem os textos complementares, tem página que tem só a ilustração também aqui, sim. Então ele é bem curtinho, tem umas edições bem fininhas. Ele geralmente fica entre 60 e 70 páginas, depende da diagramação, do tamanho do livro e tal. É uma novela, não é um romance, então bem mais curtinho. Mas enfim, é sobre esse cara que acorda como um inseto gigante, e os questionamentos dele, como ele vai se metamorfoseando nessa barata gigante. Ele descreve como barata. E realmente eu acho bem fácil de visualizar como uma barata. Mas, voltando, passando pro próximo, acho que é tudo que eu posso falar do livro. Eu trouxe também poema, né? Eu não sou uma leitora de poesia, eu não gosto de poesia, eu odeio poesia clássica, odeio. Não consigo, pra mim é uma junção de palavras aleatórias que rimam e fica bonito e não tem significado nenhum. Óbvio, essa é a minha opinião, porque realmente não me toca. Mas essas poesias modernas, essas poesias novas, tipo Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur, também tem a Amanda Lovelace, que eu já li. São bem legais, são bem novas e realmente parece ter algum significado. E o que eu mais gostei foi da Riane Leão. Não é esse o segundo, o primeiro tá emprestado, por isso que não tá aqui, mas é Tudo Nela Brilha e Queima, que tinha no Kindle Unlimited na época que eu li. E eu li, gostei muito, e eu comprei o livro. E também eles têm ilustrações, as ilustrações são bem bonitas. Então eu sou assim, apaixonada por esses livrinhos, tem um monte de marcação aqui, o outro também tá cheio de marcação. E muitas coisas às vezes ficam, e também é uma leitura muito gostosinha de, aproveitar. É muito difícil, às vezes, principalmente quem gosta de suspense, se sentir confortável naquilo, porque o suspense justamente tira do conforto. O meu autor favorito, Kafka, ele leva a gente para um mundo estranho, para bizarrice. Então, às vezes é bacana ter uma coisinha gostosinha de ler, apesar de trazer vários protestos e várias coisas tristes da vida, também é escrito de um jeito muito bonito. Então eu recomendo. São poemas, então alguns são assim, bem curtos, é bem facinho de ler, também não precisa ler em um dia, pode pegar e lendo devagar para aproveitar. Mas eu fui lendo direto também, de boa reler, porque é difícil decorar e também não fica cansativo repetir, então é gostoso de reler. E esse aqui, jamais peço desculpas por me derramar, também é legal, mas eu gosto muito mais do outro, que é Tudo Nela Brilha e Queima. Mas se ela lançar outro, eu provavelmente vou querer comprar também, pra poder ler e deixar marcadinho e marcar um monte de coisa, porque algumas coisas eu marco também com marca-texto. E, ai, amorzinho. Eu também trouxe dica de livros de não ficção, que são curtos, e também acho que não ficção a gente acaba tirando mais conhecimento, apesar da ficção, né? Porque eu sou apaixonada por ficção. Ela trazer também muita coisa pra gente, porque a gente consegue se ligar mais, consegue se relacionar mais com aquilo. A não ficção também é bem legal. E eu sinto que a gente consegue interagir mais com livros de não ficção, tipo de marcar, arriscar, escrever coisas que a gente acha. Então, o primeiro que eu trouxe foi da Chimamanda. Eu não planejo ter filho, mas eu acho que isso não necessariamente, assim, é bom pra quem vai ser mãe ou pai também. Ler isso, que ela traz coisas mais práticas também, mas também tem Sejamos Todos Feministas dela, que eu já li, e é um discurso, então é bem pequenininho.
Esse aqui foi uma carta que ela escreveu para uma amiga que perguntou para ela como ela poderia criar uma menina feminista, né? Porque ela ia ser mãe e ela queria saber como o melhor jeito de criar essa criança. E a Chimamanda não é mãe, então ela nunca tinha parado para pensar sobre isso, e então foi até um exercício para ela pensar como seria. Então tem várias coisas práticas e são sugestões assim que ela vai, primeira sugestão, segunda sugestão. E é bem bacana porque faz a gente pensar como a gente criaria isso, como a gente trataria isso. Então é bem bacana, é bem construtivo e eu tô gostando bastante. Eu quero ler mais coisa dela, ainda não li nenhuma ficção dela. E eu tenho um pouco de medo que são histórias tristes, eu não gosto muito de história triste, mas eu quero tentar. Eu acho que eu queria começar por Hibisco Roxo, não sei porque é o nome que me vem na cabeça. Mas eu acho que qualquer coisa dela, né? Pra ler um dia esses pequenininhos, Sejamos Todos Feministas, para educar crianças feministas. E também tem notas sobre o luto que eu ainda não li, mas eu tenho baixado para ler. E é muito rapidinho de ler, em 1 hora dá para ler. E também, na verdade, é bom ler tem mais tempo. Eu marquei coisa, também escrevi coisa, então é bacana interagir com isso e pensar como a gente faria. Qual seria a melhor forma, com as nossas sugestões também, então é bem bacana. Outro é para quem gosta de viajar ou então, não sei, para quem tem vontade, né? E é Sozinha Mundo Afora, ela dá várias dicas de como viajar sozinha, porque ela fala que viajar sozinha é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer alguma vez, que é uma experiência que a gente devia ter alguma vez na vida. E eu tenho muita vontade, então esse livro me deixou mais animada, mais com vontade de ir em frente. E eu marquei muita coisa, assim, marquei quase o livro todo, sabe? Eu acho que não tá dando pra ver, deixa eu ver aqui, assim. Então, são dicas práticas e também incentivos para as pessoas fazerem. Principalmente mulheres, já que ela é uma mulher e ela fala das experiências dela, e no início de cada capítulo tem um depoimento de alguma outra pessoa. Ela também escreveu um blog, eu acho. Ela dá algumas sugestões de coisa, mas ele é bem fininho e assim, fica com tanta vontade de sair para o mundo e conhecer coisa, e eu ainda vou fazer isso. Então, é uma boa dica. É uma boa dica para homens também, porque ela não fala só de coisas de mulher, assim, ela inclui coisas de mulher, o que é bacana, porque a maioria das pessoas que viajam sozinhas são homens, então quando mulheres querem procurar coisa é difícil de achar. Mas eu acho que tem pra todo mundo, porque ela fala muito sobre a experiência de viajar sozinho, sabe? Como a gente acaba aproveitando mais a viagem quando vai sozinho. Rastafari Cura para as Nações, é uma perspectiva brasileira, que é o autor brasileiro e ele entrou em contato com a cultura Rastafari, né? Rastafari, na verdade, é um movimento religioso, mas como todo movimento religioso inclui bastante da cultura, do lugar, o estilo de vida e tal. E é bem legal, ele fala um pouco da história e é muito fininho, né? Então no sumário a gente tem uma introdução, fala do Marcus Garvey, fala das pessoas que foram os precursores, né? Haile Selassie, que foi o primeiro rei negro da Etiópia, porque muito do Rastafari tem a ver com a Etiópia. Por isso que as cores são, né, vermelho, amarelo e verde, por causa da bandeira da Etiópia. E Haile Selassie foi o primeiro rei negro de lá, então tem muito essa identificação deles finalmente tomarem o lugar deles, sabe? E o Rastafari tem muito como, assim, a gente não precisa voltar, porque tem muito das raízes, né, das pessoas, dos descendentes, afrodescendentes aqui na América, porque os ascendentes deles não vieram porque queriam, né, eles foram trazidos para cá, então tem muito essa ideia de querer voltar para essas raízes, e o Rastafari, ele trouxe uma visão diferente. Ele trouxe uma visão diferente na Jamaica, né, porque a ideia de que eles não precisam voltar para a África para se sentir em casa, para ter uma casa, então essa ideia, e também para se conectar com essas raízes, eles não precisariam sair daqui, né, da América, para ir para lá. Então é bem legal o Rastafari. Quando eu comecei a ouvir reggae, eu comecei a pesquisar, porque falavam vários termos que eu não sabia o que era, então eu comecei a pesquisar os termos e conhecer mais, e eu me encantei. Eu acho que é uma das religiões que eu acho mais legais, assim, eu sou ateia, eu não acredito, e eu não sei se eu vou acreditar um dia, porque não tem como te forçar a acreditar, né? Pra mim não faz sentido existir nada superior, mas a filosofia de vida e também ler sobre religiões é bem legal. E Rastafari é uma coisa tão próxima da gente, porque aqui na América, e a gente sabe
assim, ouve mais sobre o Islã, os judeus e tal, do que sobre Rastafari, que é bem aqui também. Então, bem legalzinho, bem fininho, bem didático e também não muito profundo, mas não tem como ser profundo assim, é uma introdução mesmo que dá vontade de ler mais coisas. Agora eu também trouxe quadrinhos, na verdade um não é um quadrinho, é tirinhas, que é Quadrinhos Insônios, precisa do nome. E cada página basicamente é um quadrinho, uma história, assim. Eu fiquei muito em dúvida quando eu li esse livro. Ele foi bem barato, ele brilha no escuro. Mas eu fiquei muito na dúvida quando eu li esse livro do que eu achei dele, porque ficou muito confuso na minha cabeça. Eu dei 2 notas pra ele na minha cabeça, foi 3 e 4, porque eu não sabia o que eu tinha achado, se foi mais positivo ou negativo, eu fiquei muito confusa. Mas eu mantenho ele aqui até hoje e eu acho que eu vou reler algumas tirinhas. Também são tirinhas, esse aqui dá pra ler em menos de 1 hora, é muito curtinho. E também tava barato, isso é bom. Não sei como tá agora, mas foi R$16 quando eu comprei e ele ficou um tempão por R$16, então não chegou a aumentar nada. Mas também faz um tempinho que eu comprei. São bonitinhos, assim, são estranhos, mas eu achei bem legal. Outro eu li no Kindle Unlimited, mas hoje em dia não tem mais lá, que é Belladonna, é brasileiro também, os dois são brasileiros. E Belladonna já é uma história completa, ele não é fino nem grosso, ele é médio. Assim, os quadrinhos são bem sombrios, assim, as cores são quando tá no sonho dela. Belladonna é uma flor venenosa, não sei se é uma flor, mas é uma planta venenosa. E a gente conhece a história dessa garota, que eu esqueci o nome. Começa com ela bem novinha, só pra gente conhecer e entender que ela já tinha esse sonho desde sempre, esses pesadelos. E depois já pula pra ela adolescente, e ela continua tendo esses pesadelos. Ela é uma garota muito estranha, muito retraída. E aí vai um pouco pra fantasia. Assim, não é pé no chão, super reflexão, não. Ele é uma história de terror mesmo, que envolve coisa mística, sabe? Porque no sonho, outras pessoas entram no sonho, então o sonho é como se fosse um mundo, e ela vai descobrindo sobre esse mundo que não é só o sonho dela, que na verdade ele realmente existe, digamos assim. Então é bem legal, eu gosto bastante. É a indicação bem rapidinho de ler. Então era isso, gente. Essas foram as minhas indicações de livros curtos e rápidos para ler em um dia, para ler em 2 horas, tem uns para ler em 5 horas, tem outros para ler em 1 hora. Mas aí também não precisa ler em um dia, caso queira ler uma coisa mais rápida, uma coisa mais curta, uma coisa... Alguns são densos, né, como Nada e a Metamorfose, e outros são mais tranquilos, como Quadrinhos e Sonhos, então tem para vários gostos, eu espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo se gostou, comenta aí algumas indicações, porque eu também quero às vezes livros curtinhos e eu tô precisando também, às vezes até para inteirar entre uma leitura maior e outra. Então se você tiver alguma indicação aí de livros curtinhos para ler, pode deixar nos comentários e é isso. Obrigada por assistir.